Meu irmão, pense no Polêmicas Vazias enrolado, difícil, triste até de fazer, eu diria. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Ó, esse episódio tem um momento especial lá na frente, um retorno, por enquanto provisório, de algo que vocês pediam muito. Daqui a pouco eu falo. Porque é o seguinte, qual o time mais decepcionante de todos os tempos, assim? Qual o time que mais contratou gente, que mais enfiou jogador de qualidade no seu elenco e que flopou, não funcionou, deu mole e fez escorrer aquela lagriminha assim de decepção? Você projetava o mundo e não aconteceu nada. Cara, tem alguns exemplos espalhados por aí, mais ou menos. Só que a gente vai botar o sarrafo lá no alto. E aí não tem como a comparação não ser PSG dessa temporada contra Galácticos do Real Madrid. O que deu mais errado? Tem algumas coisas que a gente vai precisar desmistificar. E aí a gente ainda vai brincar com um bônus para falar de Brasil. Vamos dizer o que por aqui mais decepcionou. E aí só tem uma alternativa possível. Mas vocês podem pensar em mais e colocar nos comentários, obviamente. Mas vamos lá. Galácticos do Real Madrid. Precisa contextualizar, né? O primeiro Galáctico é o Figo, que chega em 2000, mas é algo muito impactante. Por quê? Porque ele vem do Real Madrid, caríssimo, e chega em um time campeão da Champions. O Real tinha vencido no ano anterior já 2 Champions, saído da sua fila, conseguindo enfim ganhar a 7ª e a 8ª edição de Liga dos Campeões da Europa, com Mijatovic, com Suker, com Raul, já tinha o Roberto Carlos, Redondo, muito cara bom. Já tinha ali jogadores de primeira prateleira do futebol mundial. O Redondo era esse cara, o Roberto Carlos já era esse cara, o Hierro era esse cara, o Raul já era atacante de primeira prateleira no futebol mundial. E aí em 2000 o Real contrata, vindo do Barcelona, um cara que até capitão foi do Barcelona, o Figo. E ali é o marco da primeira era galáctica. Porque, na real, o Real já tinha ali uns galactiquinhos, né? Já tinha, de novo, Raul, Roberto Carlos, próprio Hierro. Então você já tinha um negócio ali. Chega o Figo. E logo depois chega o Zidane. Então a era galáctica começa aí. O Ronaldo vem depois. O Zidane, e Figo, e Raul e Roberto Carlos já formavam aí uma era galáctica que vai ter outros capítulos, e alguns muito ruins. Mas, no geral, a Era Galáctica, ela começa aí. E ela dá um certo resultado. Por quê? Porque o Real, com o Figo e com o Zidane, é campeão da Liga dos Campeões. Inclusive com o gol do Zidane na final, eliminando o Barcelona na semifinal. Então, uma parte do objetivo foi alcançada. E o time jogava bem, assim, quando o Real foi campeão contra o Bayer Leverkusen, poucas dúvidas se tinha de que o Real era o melhor time do mundo. Ou um dos, enquanto estrutura, né, como time, não só como elenco. Aquele Real Galáctico transformou, em parte, o seu grande elenco em um bom time, em um muito bom time, eu diria. E quando chega o Ronaldo, e aí é importante dizer que Figo e Zidane, o Zidane era a então contratação mais cara da história do futebol. Aí chega o Ronaldo, campeão do mundo e artilheiro da Copa do Mundo. Logo quando ele já chega metendo gol, chega jogando bem e chega logo depois para ser campeão mundial pelo Real Madrid contra o Olímpia. Então assim, também em parte o objetivo está lá. Até porque o último Mundial do Real Madrid ele tinha perdido por Boca Juniors. Então não era uma parada assim, ganhar com o pé nas costas e tal. Lembrando aqui um parênteses, tá? Essa final de Mundial aí poderia ter sido Real Madrid e São Caetano, mas o Olímpia ganhou a final e foi contra o São Caetano e acabou em disputar com o Real Madrid. Só uma parte histórica. Segue a vida. No ano seguinte, na temporada de chegada do Ronaldo Fenômeno, ele mete gol à Vera e é campeão espanhol. O campeonato espanhol que é diferente do campeonato francês. Então, assim, em parte, o Real Madrid Galáctico, ele dava resultado em campo. Ele foi um bom time de se ver. Bom time. Com a melhor fase da carreira do Zidane, uma ótima fase do Figo, uma das melhores fases do Ronaldo. O Roberto Carlos seguiu jogando uma barbaridade. O Raul já era uma realidade e foi se tornando o maior artilheiro da história da Champions. Então, assim, passaram por vários treinadores. Teve o Del Bosque no começo da Era Galáctica, né? Houve mudanças e tudo, mas o time dava resposta, assim. Existia um time.
Então as pessoas ridicularizam um pouco a Era Galáctica, mas a Era Galáctica cumpriu muito do seu objetivo. Não é nada, a Era Galáctica foi campeão espanhol, foi campeão da Champions, foi campeão do mundo. O Ronaldo, pode não parecer, mas foi a primeira vez que ele ganhou um título nacional, foi no Real Madrid. O Zidane, o cara meteu gol no final de Champions, fez gol na semifinal da Champions contra o Barcelona. Assim, o time era visto ali como a força a ser batida, não só pelas peças, mas pelo desempenho. E óbvio que vieram decepções, mas com o time indo longe na Champions com essa galera. Com o Ronaldo, com o Zidane, com o Figo, o time foi longe em Liga dos Campeões, quase bateu o final. E jogando bem, você olhava para aquele Real Madrid e fala, meu irmão, vai ser difícil de parar. Mas aí a Juventus foi lá e parou. Na temporada seguinte a mesma coisa, mas assim, era forte. Tinha estrutura de time. Aí o Makelele vai embora, os caras vão atrás de Beckham, aí depois vem Robinho, vem Michael Owen. Aí a coisa degringola de fato. Então assim, a formação galáctica com o Beckham, com o Robinho, com não sei mais quem, realmente essa daí não funcionou. Com o Cannavaro, não rolou, de fato, não rolou. Mas no geral, a primeira Era Galáctica, ela tinha um time que chegou a entregar muita coisa e que teve título, não tantos quanto se imaginava, mas teve. E títulos relevantes, importantes. O Campeonato Espanhol, naquele contexto, era importante. Aí a gente pula para a Segunda Era Galáctica. E lembrando, nessa Era Galáctica aí, se a gente quiser ir até o fim da Era Galáctica, ainda tem, por exemplo, a chegada do Sérgio Ramos, tem algumas questões aí. O Sérgio Ramos não é nada, virou o que virou depois, uma entidade que ganhou tudo pelo Real Madrid. Na Segunda Era Galáctica, ela é apontada como a que começa com as chegadas de Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso. Aí você fala, putz, mas não funcionou, foi uma vergonha, foi mais não sei o quê. A gente tá falando de 2009. O time só vai ganhar a Champions lá em 2014, é verdade. Mas no meio do caminho, estanca a sangria do Barcelona do Guardiola. E aí ainda tem o Galáctico Mourinho, técnico. Estanca a sangria do Barcelona do Guardiola, diminui um pouco a distância entre os dois. Não era jogando um futebol maravilhoso de ver jogar, mas estava lá. É campeão da Copa do Rei, numa final épica contra o próprio Barcelona. E aí você pega e, o Kaká não funcionou. Mas o Xabi Alonso bate campeão da Champions em 14, o Benzema tá aí até hoje ganhando tudo, e o Cristiano Ronaldo não precisa nem falar. Então, e como time, como estrutura de time, chegou a funcionar. O que não funcionou foi Kaká. E o Kaká com o Cristiano Ronaldo. Aí depois ainda chega Özil e tal, tem uma galera. A Segunda Era Galáctica, a dupla Kaká e Cristiano pode até ter decepcionado por causa do Kaká. Mas no geral, a Segunda Era Galáctica, e aí depois ainda tem Bale mais na frente, ela funcionou muita coisa. Porque sedimenta todo o terreno para 4 títulos em 5 anos de Champions, incluindo um tricampeonato seguido. Então eu diria que as duas eras galácticas gastaram muito dinheiro, poderia ter ganho mais, tem um grau de decepção? Tem, mas tem muito título enorme aí e jogadores que entraram no hall da fama da história do clube, graças às contratações ali e ao que entregaram em campo. O meu ponto aqui é, como estrutura de time, os galácticos, eles tiveram momentos. Esse PSG não teve nenhum. E fatalmente só deve durar uma temporada. Por isso o grau gigantesco de decepção para um time que trouxe Messi, Donnarumma, Sérgio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, para se juntarem a Neymar e Mbappé. Que entregaram, tá? Acho que Mbappé e Neymar fizeram boa parte do que eles foram lá para fazer. O Mbappé tá aí entre os melhores jogadores do mundo, o Neymar ajudou a colocar o time numa final, depois numa semifinal de Copa, mas de fato o time galáctico, ele é uma completa decepção, porque o Wijnaldum virou reserva. O Donnarumma, tinha gente que não entendia nem por que ele foi para lá, porque o Navas não dava demanda e ainda falhou na eliminação pro Real Madrid. O Hakimi, ok, nada mais. Messi, a pior temporada da carreira dele depois que virou o Messi. E até se a gente disser, depois que virou titular do Barcelona. Lá em 2006, 2005, 2006 pra cá, é a pior temporada do Messi, acima com sobras. A temporada do Neymar é muito abaixo e só se salva o Mbappé. Individualmente, naqueles galácticos que eu citei, se salvava uma galera. Como eu disse aqui, o desempenho individual do Ronaldo, ótimo. Do Figo, muito bom. Do Zidane, espetacular. Do Roberto Carlos, excelente. Na outra Era Galáctica, o desempenho do Cristiano Ronaldo, maravilhoso. Do Xabi Alonso, excelente. Muito tempo depois, se você considerar, Benzema, excelente. O Kaká, ruim. Mas nesse PSG,
basicamente a leva dos galácticos, não funcionou ninguém. Agora, nessa temporada, da era galáctica, dos caras que chegaram, nada funcionou. Messi não funcionou, o Wijnaldum não funcionou, Hakimi, ok, nada mais, Donnarumma, não dá pra dizer que funcionou, Sérgio Ramos nem jogou. Então é um nível de decepção, de gasto com salário, né? Porque em termos de negócio, foi até interessante a janela do PSG. Foi interessante, foi mais barata que as janelas dos Galácticos, por exemplo. Mas como nível de decepção, porque assim, quando você contrata o Zidane, você quer resultado imediato. E ele deu resultado imediato. Quando você contrata o Figo, você quer resultado imediato. Ele deu. O Ronaldo, você quer resultado imediato. E ele deu. Artilheiro do espanhol, campeão do mundo, basicamente assim que chegou, metendo gol na final. Então, esses caras deram resultado imediato. O Messi não deu resultado imediato e já chegou como o Messi. Do mesmo jeito que o Ronaldo chegou, o Zidane chegou. Não era nem o total Zidane ainda, mas chegou o Zidane. Depois ainda foi eleito o melhor do mundo de novo. E o Figo chegou grande e só aumentou de tamanho no Real Madrid. É importante lembrar que assim, esses caras chegam e saem maiores do Real. E isso vale pro Cristiano, depois vale pro Sérgio Ramos, vale pro Benzema, vale pro Xabi Alonso, só não vale, na real, talvez pro Kaká. E o Ozil nem entra nessa conta aí. Nem entra, porque ele ficou, o nome é depois, né? O Ozil se torna, talvez, alguma grife ali no Real e depois, mas nem boto o Ozil nessa conta aí. Como também não vou botar o Modric, que chegou sem muito holofote, também não vou botar o Kroos, que eu não acho que seja justo, enfim. Mas é fato que o Real teve muito mais resultado com seus galácticos do que o PSG agora nessa reunião aí. Segue sem ganhar a Champions. Na temporada passada, eu não vou nem botar na conta dos caras, porque as contratações não estavam lá. Mas como eu dividi a era galáctica em pedaços, o PSG na temporada passada nem campeão francês foi. Nessa vai ser, mas vai ser tomando algumas pancadas bem dadas no campeonato francês. E cai nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que, por exemplo, boa parte da era galáctica aí não rolou. Teve um período ali realmente sequencial de eliminações nas oitavas, mas os galácticos chegaram, eles juntos, bem longe em Champions. E, de novo, era visto como um dos melhores times do mundo. Então, eu acho incomparável, assim, acho que a maior decepção, o maior flop é esse PSG, por tudo que foi gasto, porque eles chegaram num time que tinha acabado de ir para uma semifinal de Champions, ou seja, estruturalmente tinha alguma coisa, era dali para mais. Só que foi dali para muito menos. Então eu não consigo hoje visualizar uma decepção maior do que esse PSG. Bem, eu prometi no início do vídeo, vou até parar o assunto aqui, porque muita gente pediu, muita gente estava sentindo falta, quer dica cultural, quer quadro, quer não sei o quê. Então hoje, excepcionalmente, a gente vai voltar com o quadro Opiniões que você não tem o direito de ter. Será que a gente ainda tem vinheta disso, hein? Vou testar aqui. Pode ser até a vinheta antiga. Se tiver, vai rolar agora. Se não tiver, não vai rolar. Então vamos ver. Então, a gente está de volta com opiniões que você não tem o direito de ter e dessa vez, olha a pompa e circunstância. O quadro tem até parceiro, meu chapa, porque a gente tá junto com a galera da Bet Nacional que falou, ó, eu até vou ali no Polêmicas Vazias, mas só vou se o quadro voltar. Eu falei, então tá. Vocês querem, né? Vamos nessa. E o Opiniões de hoje é para aquela galera que, olhando para esse PSG que não deu certo, coletivamente, já decretou o fim de Messi e Neymar para o futebol. Uma aposentadoria precoce. E eu vi muita gente, comentário na internet, manchete de site, falando Neymar e Messi já deram o que tinha que dar. Gente, primeiro, você não é ninguém para aposentar alguém antes da hora. A aposentadoria é uma decisão da pessoa. Então já começa errado por você cagar a regra na vida alheia e falar, não, fulano tem que se aposentar. Segundo, um ambiente coletivo que deu errado não é suficiente para determinar o fim da carreira de ninguém. Até porque, de novo, é ano de Copa do Mundo. Qualquer coisa que esses caras façam no Catar, e tanto o Neymar quanto o Messi estarão lá, pode mudar completamente a sua percepção sobre eles. De novo, o Messi não tem um ano, foi eleito bola de ouro pela 7ª vez. E o Neymar, também não tem um ano, levou o PSG a uma semifinal de Champions, no ano anterior a uma final. Teve várias lesões de lá pra cá. Pra você fazer essa avaliação, você precisa ver quando ele tá saudável. Quando ele tá saudável, o que ele fez? Na seleção ele tem jogado mal. Esse mesmo Neymar que você fala que acabou pro futebol,
na seleção tem ótimos números e ainda tem ótimo nível de atuação. O Messi, de novo, um ano atrás, menos de um ano atrás, era bola de ouro. E um ano atrás, ou pouco mais que isso, estava sendo campeão da Copa América jogando bem, ganhando todos os prêmios individuais da competição. Então eu acho que é pouco e, de novo, irresponsável decretar o fim da carreira de dois caras que vêm de temporadas boas, ainda com feitos individuais relevantes, principalmente o Messi, e o Neymar, novo, com 30 anos, e ainda vítima de muita lesão, que não tem como você fazer uma avaliação e decretar o fim da carreira de ninguém. Então, o primeiro ponto é, não aposente ninguém, porque você não tem esse direito. Então essa é uma opinião que você não tem o direito de ter, com oferecimento dessa vez de Bet Nacional. E no Brasil, para mim, só tem uma resposta possível: Flamengo de 95, que contratou o então melhor jogador do mundo, Romário, que tinha talvez a maior joia de futuro em solo brasileiro, Sávio, e contratou um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, bicampeão brasileiro, considerado também futuro da seleção, o Edmundo. Sem contar que, no mesmo mês de janeiro que chega o Romário, o Edmundo chega um pouco depois, mas no mesmo mês que chega o Romário, chegam Branco e Ronaldão, campeões do mundo pela seleção brasileira em 94. O Flamengo de 95 teve 3 campeões do mundo no ano anterior: Branco, Ronaldão e Romário. O Ronaldão, que tinha ganho tudo no São Paulo. O Branco, super experiente. E aí você ainda tinha altos jogadores de qualidade no meio-campo do Flamengo ali, Marquinhos, o Jair, que era tratado também como um cara, uma celebridade no futebol carioca. O Nélio, que era visto como um talento da casa, e outros nomes. E não chegou nem perto de funcionar, mas nem perto. Para se ter uma ideia, o Flamengo perde o Campeonato Carioca para o Fluminense, não ganha nenhum título, com um agravante: era o ano do centenário do Flamengo e vira motivo de chacota. E o mais impressionante, aí já com mudanças, né? O Luxemburgo, que era o melhor técnico do país, bicampeão brasileiro, tinha ganho tudo com o Palmeiras, assume o time, sai do time. O Flamengo é comandado por um jornalista no meio da parada, o Apolim. Então não consegue ganhar a Supercopa, não consegue ganhar nada e ainda briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Escapando assim, mas fedendo, com algo que é mais assustador ainda para quem gastou tanto e tinha tantos nomes fortes no ataque. O time terminou com o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos, aquele Flamengo marcou 23 gols. Ou seja, coletivamente, o ataque dos sonhos inexistiu. Era tido como o melhor ataque do mundo e virou motivo de chacota. Então, eu não consigo lembrar no Brasil. Pra mim não tem nem grau de comparação. Você vai ter gente aí nos comentários lembrando da Selegalo, aí vai ter gente lembrando do time X, do Corinthians de não sei quando. Aí, porque o do Corinthians de 2005, por exemplo, gasta dinheiro à beça, traz um monte de galáctico, tem treinador que vai embora, tem muita coisa que parecia que não ia dar certo, mas não é nada, não é nada. O Corinthians de 2005 é campeão brasileiro. O Flamengo, de novo, nem campeão estadual foi. E quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Você vai dizer, mas o Cruzeiro em 19 foi rebaixado com a base que era cheia de jogador. Mas aqueles jogadores tinham ganho um monte de coisa já pelo Cruzeiro, Copa do Brasil, em sequência, pá. Tipo, era um fim de ciclo. O Flamengo estava começando um ciclo que não deu em absolutamente nada. Portanto, para mim, não tem nenhum grau de comparação. Mas assim, nenhum grau de comparação do Flamengo com absolutamente ninguém. Galerinha, é o seguinte, passada a régua no time mais decepcionante de todos, PSG, e no Brasil, Flamengo de 95, fica o convite para se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.